Você falou errado. Essa frase ela tem a capacidade de congelar quase todo mundo que está aprendendo inglês. E naturalmente a pessoa que está aprendendo, quando ouve, pensa que errou alguma coisa em relação à pronúncia. E hoje eu quero pensar junto com você. E se tiver alguma coisa na comunicação que é tão importante quanto a pronúncia, mas não tão mencionada? E se tiver algum fator dentro da comunicação que ele é tão importante quanto para que você entregue uma mensagem clara? E a gente não está falando sobre certo e errado. Nós estamos falando sobre comunicação, sobre entregar uma mensagem. Para nós pensarmos sobre isso, eu quero usar música como um exemplo. Estou fazendo um processo de aprendizagem de violão. Eu quero usar essa metáfora, essa comparação como um exemplo em relação aos idiomas. Quando você pensa em música, o que é o fator que diferencia uma música da outra? Qual que é o grande fator diferencial entre músicas? Você pensa em que quando você pensa nisso? Por exemplo, se eu pegar e tocar esse acorde nessa frequência, ele reproduz um som. Se eu tocar o mesmo acorde em outra frequência, por exemplo, é o mesmo acorde. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Qual que é o fator principal que diferencia uma música da outra? Com base nesse grande exemplo que eu dei, nas minhas limitadíssimas habilidades musicais, nós podemos observar que o ritmo é um fator fundamental entre uma música e a outra. O ritmo, ele diferencia totalmente uma música da outra. Você concorda comigo? Se você pega, por exemplo, samba, compara ele com rock, você pode pegar a mesma letra, mas uma música não tem nada a ver com a outra. São coisas totalmente diferentes. E a mesma coisa no idioma. É como se português fosse samba e inglês fosse pop music. Se você pegar uma música de pop music e tocar ela em samba, ela vira um samba, ou ela vira o ritmo que você colocar ela. Então, quando nós estamos comunicando, quando nós estamos transmitindo uma mensagem, o ritmo, a frequência da fala, ela tem uma influência tão grande dentro da comunicação quanto os sons em si que estão sendo produzidos. Tão importante quanto o acorde é o ritmo para você fazer a música certa. E a mesma coisa dentro dessa metáfora, na música. Tão importante quanto ter a pronúncia clara do que você está falando, é você ter o ritmo, a frequência certa para você transmitir uma mensagem clara. O idioma, ele tem o ritmo dele que diferencia o idioma asiático, por exemplo, do idioma que vem de origem latina. Eles têm diferenças grandes dentro da questão da frequência do som. Português e inglês têm diferença, espanhol e assim por diante. E essa diferença no ritmo, ela influencia também, a forma que você usa o ritmo dentro da fala, influencia também a emoção e o sentido do que você está dizendo. Por isso que é importante. Logo, quando você pensar sobre uma comunicação mais clara, não necessariamente você vai pensar sobre pronúncia apenas, mas sobre o ritmo que você está falando. Se você pegar uma frase, por exemplo, What are you doing? Essa mesma frase, dita em ritmos diferentes, ela pode ser, primeiro, entendida ou não. Se uma pessoa falar ela com um ritmo de um outro idioma que não bate com o inglês, com a entonação errada ou com a sílaba tônica errada nas palavras, você não entrega a mensagem.
Ou se você falar a mesma frase dentro do ritmo do inglês com What are you doing? Poderia ser assim, que é isso? O que você está fazendo? Ou se perguntar normal, What are you doing? Seria assim, e aí, o que você está fazendo? Então a forma que você diz importa e muito. Quando você for treinar inglês, então, você pode praticar um exercício que ele é incrível para você desenvolver o ritmo. E esse exercício, assim como na música, ele vem por meio de copiar um ritmo, uma pronúncia, algo que já existe. E eu chamo isso de técnica do papagaio, que é você ouvir e repetir. No caso do ritmo, no caso de uma comunicação melhor em termos de ritmo, você pode colocar um áudio em inglês, ouvir ele e repetir, mas não repetir apenas os sons, não só a pronúncia, não é só o acorde, é também o ritmo. Então, se a pessoa falar What are you doing? Você pode falar What are you doing? Que acho que ninguém fala assim. Ou se a pessoa falar What are you doing? Você também repete esses ups and downs. What are you doing? E assim você consegue desenvolver, melhorar a sua pronúncia junto com a sua capacidade de transmissão da mensagem por meio do ritmo certo dentro do idioma. Fez sentido para você? Esse pensamento, você já tinha imaginado isso antes ou não? Se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com sua família, nos grupos de WhatsApp e nos lugares onde você costuma enviar coisas para os seus amigos. Thank you so very much, and I'll see you in the next one.